Fala galera, aqui é o Luiz e hoje a gente vai falar um pouco sobre o olho. Essa é a bibliografia que eu recomendo para vocês estudarem em casa, em especial o livro de neurociência. Então vamos falando um pouco antes de a gente chegar propriamente no olho, vamos falar um pouco das propriedades da luz, vamos lembrar um pouco aqui de física. A luz é uma onda de energia, que é uma radiação eletromagnética com comprimento, frequência e amplitude bem definidos, sendo sua energia proporcional à sua frequência. A gente sabe que a luz ela pode ter três diferentes tipos de reações quando ela encontra com o objeto. Ela pode ter reflexão, por exemplo, no espelho, pode ser absorvida, por exemplo, o calor em uma camisa preta quando você está andando na rua em um dia ensolarado, ou refração quando a luz bate na água. E esses diferentes tipos de óptica, a gente pode ver que geram diferentes tipos de reação. A reflexão, a gente vai ter uma luz sendo reflexa de maneira de 90 graus, e a refração em uma maneira que não é 90 graus. A absorção, a gente não vai ter a luz saindo, ela vai ser absorvida pelo material que ela está encostando ali na hora. Então vamos lembrar um pouco de anatomia. Aqui a gente precisa lembrar da córnea, que é a camada mais externa, da pupila, que é como se fosse esse buraco aqui no olho, do corpo ciliar, dos ligamentos do corpo ciliar que estão se ligando ao cristalino. A gente vai ter a íris. Aqui a gente vai ter o humor vítreo, a gente vai ter a retina, a gente tem a fóvea. Debaixo da retina a gente tem o coroide, debaixo do coroide a gente tem a esclera. A gente tem o ponto cego, que é onde você tem um nervo óptico se inserindo. E basicamente isso é a anatomia básica do olho. A formação da imagem, como é que ela se dá? É feita após a refração do cristalino da córnea, em que a luz incide na retina e ela é captada pelos fotoreceptores. Então você vai ter na luz, essa luz ela vai sofrer refração, principalmente no cristalino e na córnea, vai ser focalizada na retina, onde os fotoreceptores conseguem captá-la. Entre aspas, a gente vai ver como é que é esse mecanismo fisiológico da captação dos fotoreceptores daqui a pouco. E para a gente formar a imagem, precisa de uma formulação do cristalino sendo bem feita, porque se a luz vai refratar aqui, o cristalino ele tem capacidade de se achatar ou de se contrair de acordo com o corpo ciliar e seus ligamentos que estão ligados ao cristalino. Então a gente precisa que essa acomodação seja bem feita. E essa acomodação está relacionada com as imagens nítidas de objetos mais perto, menor que 9 metros em humanos. Os músculos responsáveis são os músculos ciliares, inervados pelo nervo 3. Quem sabe aí qual que é o nervo 3? É o oculomotor. Sua contração arredonda o cristalino. Aqui a gente pode ver cristalino achatado, cristalino arredondado, que vai gerar diferentes tipos de refração da luz, que vai incidir diferentes tipos da retina. No ser humano, a acomodação desse cristalino vai diminuindo de acordo com a idade. Então vamos falar agora da retina. A retina ela tem diferentes tipos de celulares. A gente vai ter os fotoreceptores, que são as moléculas que têm pigmentos que são sensíveis à luz. Esses fotoreceptores, eles estão ligados às células bipolares. Essas células bipolares, por sua vez, estão ligadas às células ganglionares. A gente tem células amácrinas, células horizontais. E esses diferentes tipos de mecanismos celulares aqui, a gente está formando uma estrutura complexa de sinalização celular. Ou seja, um estímulo vai chegar aqui no fotoreceptor e a via dele, até que estimule as células ganglionares, que são as células responsáveis pela liberação do estímulo, é uma via complexa. Essas células bipolares, elas estão em contato com as células ganglionares e células amácrinas. As células ganglionares são as células que disparam potencial de ação para o nervo óptico, como eu falei.
Células horizontais são as células que estão em contato com células bipolares e células adjacentes a elas. E por fim, as células amácrinas, que estão em contato com outros tipos de células amácrinas e células bipolares adjacentes. E como é que é a organização da retina, basicamente, como mostrei um pouco no slide anterior, elas estão organizadas em forma de camadas. Como a gente pode ver, a gente tem camada de células ganglionares, camada plexiforme interna, camada nuclear interna, camada plexiforme externa, camada nuclear externa, camada de segmentos externos de fotorreceptores, o epitélio pigmentar. E basicamente assim que a organização da retina é. Animais noturnos, eles têm uma estrutura chamada tapete lustro. Esse tapete lustro, ele vai estar aqui no epitélio pigmentar, ele vai refletir a luz que passa pela retina. Então a luz chegou aqui, passou pela retina, vai chegar no tapete lúcido e vai ser refletida para que ela possa ser absorvida pelos fotorreceptores. O fotorreceptor, por sua vez, ele vai apresentar 4 tipos de regiões diferentes. O segmento externo, onde contém os fotorreceptores. Aqui a gente tem 2 tipos, que é o receptor do tipo blastonete e o receptor do tipo cone. O segmento interno, onde vai estar os corpos celulares, e um terminal sináptico. No segmento interno, também se considera uma região separada, o corpo celular. E existem 2 tipos de fotorreceptores, do tipo cone e do tipo bastonete. O do tipo cone, existem 3 tipos que é responsável por detectar a luminosidade colorida, entre aspas. E do tipo blastonete, que é para detectar a intensidade da luz. Então vamos entender como é que é a fototransdução, como é que é esse mecanismo. O blastonete ele detecta, como eu disse, a intensidade da luz. Quando não há luz, haverá movimentos de cargas positivas. Como a gente pode ver aqui, a gente vai ter a corrente do escuro, chamada de dark current, que vai despolarizar a célula. Ou seja, os bastonetes são despolarizados quando você não tem luz. E como é que é feita essa despolarização? Os canais de sódio, na ausência da luz, são estimulados por um segundo mensageiro celular intracelular chamado GMP cíclico. A luz, quando ela está presente, ela diminui esse mensageiro intracelular. O que você não vai ter o que? Abertura dos canais de sódio. E então você não vai ter a célula despolarizada. E só recapitulando, na ausência de luz, a gente vai ter o GMP cíclico, que vai ativar canais de sódio e vai despolarizar a célula. Quando você tem a luz chegando, essa luz vai interagir com esse GMP cíclico e não vai fazer com que haja ativação do canal de sódio e, por sua vez, você não vai ter a despolarização da célula. Mas como que a luz, então, ela inibe esse GMP cíclico? A luz, ela vai estimular uma molécula chamada rodopsina. Essa rodopsina, ela vai ter um receptor que vai estar acoplado a quem? A proteína G. A partir do momento que você ativa essa proteína G, você vai gerar uma cascata intracelular na célula. Essa cascata intracelular na célula vai ativar uma enzima chamada fosfodiesterase, a PDE. Essa fosfodiesterase, ela vai reduzir os níveis de GMP cíclico, que por sua vez inibem os canais de sódio. E é por isso que você vai ter aí a célula hiperpolarizada. Mas espera aí, então você está falando que sem a luz que você vai ter a estimulação da célula? Sim. Por quê? Porque essa célula ganglionar aqui, ela vai estar sendo inibida. Ela vai estar sendo inibida pela célula bipolar. A partir do momento que o fosforeceptor ele é estimulado, ele vai estar o quê? Estimulado a inibir a célula bipolar. Inibindo a célula bipolar, você vai estar inibindo a célula de inibir a célula ganglionar. Inibindo o inibidor, você vai estar o quê? Estimulando a célula ganglionar. Esse mecanismo assim, de inibição do inibidor é a mesma coisa para o cone, tá? Só para não ficar repetitivo daqui a pouco. Agora, fosfotransdução no cone. O processo ele é muito parecido. A luz vai estimular uma molécula que vai gerar um mensageiro intracelular que vai inibir o GMP cíclico.
inibindo o GMP cíclico, você não tem despolarização. Ou seja, o cone também, ele só vai ser ativado quando você tem a ausência da luz. Então quer dizer que você tem uma célula, um fotorreceptor que só é estimulado quando você não tem luz? Qual que é a lógica? A lógica é o seguinte: o receptor, o neurotransmissor que esse fotorreceptor libera, não é um receptor excitatório, é um receptor inibitório. Ou seja, na ausência de luz, você vai estar liberando o receptor inibitório, que vai inibir a célula bipolar, que por sua vez vai inibir a célula ganglionar. Então, na ausência de luz, liberou neurotransmissor inibitório, esse neurotransmissor inibitório vai inibir a célula ganglionar. Esse mecanismo ele é muito parecido com o cone. O que vocês poderiam estar achando até aqui era que o seguinte, que o fotorreceptor ele é estimulado, a partir do momento que ele é estimulado, ele libera um receptor excitatório, só que ao contrário. Quando você não tem luz, ele é estimulado liberando um neurotransmissor que é inibitório. Vai inibir essa célula aqui, que vai inibir a célula ganglionar, e você não vai ter o envio do estímulo. E o processo do cone é muito parecido. Quando você tem a luz, a célula não vai estar liberando neurotransmissor nenhum. Quando você não tem a luz, a célula vai estar liberando neurotransmissor. Dos mecanismos parecidos, a célula vai estimular uma molécula efetora, que vai estimular uma proteína G, que vai gerar uma informação intracelular, que vai inibir a concentração de GMP cíclico. E como eu disse, você tem 3 tipos diferentes de cone. Você tem o cone para azul, o cone para verde e o cone para vermelho. E o bacana é que os diferentes tipos de cone, eles podem ser estimulados não só pelo azul. O cone para azul, ele pode ser estimulado com verde e pelo vermelho, dependendo da onda desse verde e desse vermelho. Por exemplo, se eu tiver uma onda nesse ponto aqui, ó, o mesmo cone vai ser estimulado por um tipo de vermelho e por um tipo de azul. Nesse ponto aqui, ele pode ser estimulado pelos 3 tipos de cores. Olha que bacana. E como eu disse, a falta de luz nesse fotorreceptor é que vai gerar uma despolarização de membrana. Essa despolarização de membrana, por sua vez, vai liberar um neurotransmissor o quê? Inibitório. Esse neurotransmissor inibitório, só para fixar, vai inibir a célula vai inibir a célula bipolar. A inibição dessa célula bipolar vai fazer com que a célula ganglionar não seja excitada. Não excitando, você não tem envio do estímulo. Nessa aula era só isso, eu espero que vocês tenham gostado. Se alguma coisa ficou meio confuso, comenta aqui embaixo, que eu vou fazer de tudo para responder. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, por favor, dá o like. Se tiver como, não for pedir muito, se inscreva no canal e tamo junto.